ficando feio a água, tá secando essa suja aí. Nossa salvação é o arroiozinho aí. Isso aí a gente molha só para manter a planta, mas que ela cresça, não se desenvolve como devia que desenvolver, né? Aí nós estávamos até com a ideia de entrar para um poço aqui mesmo, o açude fica mais baixo, e até largar uma água ali dentro do açude para pelo menos não perder toda lá. Aí até estava com a ideia de nós perfurar junto também, vai pegar a água em sócio entre dois. Testeada já, muda bem testeada que de jeito vai ser colhido uma muda até a cor. Isso aí é um problema. Tem um pessoal que cria as mudas lá em Farroupilha, né? Nós podemos... Não, pode olhar para ela. Pois é, isso que eu ia perguntar, para a câmera. Ah, não, nunca para a câmera. Não olha para a câmera. Até de repente, se quiser comentar alguma coisa, pode olhar para a câmera. Não, tudo bem, eu só quero ver qual é a técnica que vocês vão usar. A gente está usando... Então eu só, tudo em volta, assim, sempre. Para ela que eu adoro. Tá. É o sistema aqui. Se eu te perguntar, pode olhar para mim, porque a ideia é que vai ter outras pessoas, né? Tá. A gente está gravando... Como é que chama aquele na televisão que os filmam, os caras assim, que o cara canta e tal? Não me lembro, na TVE tem um programa lá do Rio, que a gente não ouve a pergunta e o cara... eu sei para... não me lembro agora. Só fala, tu não ouve como é que é? Não ouve a pergunta e tal, aí fica bem... até um pouquinho chato aqui, porque a gente não consegue entender a pergunta, fica um ruído. Fica só a resposta. Tá, Jacques, assim, em primeiro lugar, qual é a tua visão da colmeia? Qual a tua opinião do que é a colmeia? A colmeia, primeiro, é uma cooperativa, né? Ou seja, é uma instituição que tem por princípio trabalhar com. Quer dizer, ela tem um princípio de sempre agir tudo em parceria, tudo na base da coletividade, as decisões sempre coletivas, e que busca dentro da sua atividade uma alteração de um novo paradigma da sociedade. Não sei se era por aí. Não, mas mais ou menos isso assim, mas... como é que é, assim, a tua participação na colmeia, nessa colmeia que tu enxerga, assim, como é que é a tua participação, né? Bom, historicamente eu me associei em 1980. A cooperativa é de 78, quer dizer, ela tinha 2 anos quando eu me associei nela. E eu justamente nesse período, 79, 80, principalmente 80, foi quando a gente começou aqui no Rio Grande do Sul uma luta muito grande, naquele momento, em função do receituário agronômico, através da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul. E para nós, principalmente para mim, naquele momento a cooperativa representava não uma luta contra, mas alguma oportunidade de ser um trabalho a favor, né? Porque, claro, lutar contra os agrotóxicos, a gente sempre está lutando no sentido de impedir alguma coisa, né? Mas não está nem gerando uma possibilidade, nem uma oportunidade de fazer alguma coisa, até para demonstrar que aquele tipo de produto era totalmente desnecessário. Mas naquela época, quando eu me associei em 80, a cooperativa era só uma garagem, né? Ela trabalhava assim, em torno de 18h30, 18 horas até as 19, 19h30, e eu até fui levado através da Glaci, que também é um agrônomo, que faz parte até hoje da cooperativa, e que também naquele momento, junto na Sociedade de Agronomia, participava assim, de alguma forma nessa luta contra os agrotóxicos, né? Então esse foi o primeiro momento que eu me associei. A partir de mais ou menos 81, 82, eu até fiz parte do Conselho Fiscal, até o momento em que houve a palavra talvez não seja bem correta, uma espécie assim de libertação da cooperativa, da GFU, porque a cooperativa ela nasceu dentro da Grande Fraternidade Universal, né? Mas a partir de 81, 82, ela começou a buscar a sua própria identidade, né? E ela até saiu fisicamente da GFU, porque até esse momento ela sempre fazia parte do corpo físico da Grande Fraternidade Universal. E até foi um momento assim bem complexo, porque a sede da GFU aqui na América Latina até não entendeu bem essa proposta de a cooperativa buscar uma vida própria, né? Então até houve um momento assim que foi bem difícil na relação das duas instituições,
E eu até casualmente eu estava no Conselho Fiscal nesse momento. Depois, em 82, 83, eu fui para São Paulo, onde eu fui morar numa propriedade agrícola lá, que fazia agricultura, justamente uma agricultura sem veneno. E em 86, quando eu voltei de definitivo para o Rio Grande do Sul, eu continuei a gravitar em torno da cooperativa como um associado, né? E aí percebi que a cooperativa estava entrando num processo já bem diferente daquele que eu tinha estado, né, a partir de 82 por aí. Ela já tinha uma sede própria e eu em 83, junto com que eu tinha alguma trânsito dentro da GAPAN e dentro da DFG, eu até tive uma ideia, uma proposta, que eu até propus o nome de Consciência e Ação, né, para ficar mais ou menos simulacro de conscientização, né? Que era uma tentativa de que as instituições essas todas, que tinham muita dificuldade de recursos, que normalmente era sempre através de voluntariado, etc., que elas se juntassem fisicamente num espaço só. E daí que surgiu a nossa integração num aluguel de um prédio ali na João Teles, aonde na primeira pecinha, na primeira sala, era da colmeia. A segunda era, eu me lembro até, a biblioteca e mais ou menos a GAPAN. Depois tinha um pequeno espaço assim que seria uma espécie de uma sala. Depois tinha uma salinha pequena onde era a DFG. E depois, como o prédio era muito antigo, depois tinha assim algumas salas assim realmente bem degradadas, estragadas, mas que até a cooperativa usava um pouco como um depósito, uma coisa assim. E na primeira sala essa então se fez uma espécie de um balcão, onde então a cooperativa ali vendia os seus produtos, né? Foi mais ou menos nessa época que chegou o Nelson Dil, que também é um associado antigo, né, que está até hoje, inclusive hoje é o primeiro coordenador geral da cooperativa. Que ano era isso que você está falando? Isso foi 83, né? 83. Isso foi 83. Então o Nelson chegou justamente no mesmo momento em que eu fui para São Paulo, né? E por isso que eu disse, quando eu voltei em 86, que a cooperativa estava no mesmo lugar, na João Teles, mas já numa outra situação, porque a GAPAN e a DFG, elas ainda continuavam como uma instituição assim mais, vamos supor, necessitando de contribuição dos associados, aquela dificuldade tremenda, né? Mas a cooperativa, como era uma cooperativa que lidava também com o comércio, ela já tinha uma posição um pouco mais, assim, vamos supor, de independência, vamos supor, de contribuição, porque ela mesmo gerava o seu próprio recurso, né, de sobrevivência. Então eu fui acompanhando, 86, eu participei aí também como funcionário da prefeitura, naquela época eu estava no DMLU, da primeira Tupambaé. A primeira Tupambaé era uma feira que se fazia. Foi uma proposta também da cooperativa, uma proposta muito interessante, que foi até gestado também, principalmente pela Gracia, aonde foram chamados várias instituições, né, para que elas, em cooperação com a cooperativa, fizessem um evento, que era um evento anual, aonde várias coisas, vamos supor, ditas alternativas, ou que fazia parte do discurso até ecológico, né, do Rio Grande do Sul, teriam uma oportunidade de participar. Então a primeira foi ali na Redenção, na continuação ali naquelas alas, naqueles passeios, em continuação ao monumento expedicionário. Então todas as instituições tinham uma pequena banca, até era uma coisa bem singela, bem simples, né? Mas teve um efeito bem interessante. E eu até participei, porque como eu era do DMLU, eu já tinha desde o início de 80 feito um trabalho ligado à parte de reciclagem e tal. A gente tinha feito até em Porto Alegre posso dizer, realmente um projeto inédito, né, no Brasil, até na América do Sul, de simplificação da maneira de processar o lixo. E a gente então levou o composto e tal, aquela matéria orgânica produzida do resíduo orgânico do lixo. Aí no outro ano, não me lembro agora bem se foi 87, agora não me lembro bem se foi 87 ou 88, que teve a segunda Tupambaé. Que essa sim foi uma coisa que eu considero um momento assim histórico, sabe, em Porto Alegre, que se alugou até do Beto Carreiro, que hoje tem essa enorme desse empreendimento. Naquela época ele era um itinerante, né, e ele tinha uma grande lona de circo. Então a gente até alugou essa lona desse circo, e aí ficou bonito, porque também aí foi um processo até mais
mais competente nessa parte de integração dos grupos, né, das instituições, já assim fazendo um processo de autogestão, que é bem dentro da cooperativa essa proposta, e aí então se fez dentro desse circo a Tupambaé. Então ela ficou bonita porque ela era uma espécie de uma mandala, quer dizer, ela repetia um pouco até o planeta, esse aspecto circular, esse aspecto global e tal. E ela teve um sentido bem interessante, porque até as bancas que foram colocadas, elas tinham um sentido assim de progressão, entende? Quer dizer, até começava com o aspecto do lixo, da matéria orgânica, depois ela ia crescendo pela agricultura, ela ia crescendo por tecnologias até alternativas e terminava na parte assim, vamos supor, do círculo, né? Terminava com os movimentos mais espiritualistas, né? Então era quase como se o homem saindo da terra, do chão, né? No aspecto mesmo do composto da terra, partindo pela alimentação, pela agricultura, indo num processo ascendente até o aspecto espiritual, né? E o meio dela, no meio desse circo, aí sim tinha uma espécie de um palco, onde todas as coisas culturais, não importa de que poderia ser ligada à terra, poderia ser ligada à agricultura, poderia ser ligada ao ensino, ao mesmo à espiritualidade, acontecia ali no meio, né? Como se fosse o âmago, o centro, né? Quer dizer, o homem gerando cultura, não importa de que momento, mas ali era o centro. Então eu considero assim que foi uma concepção muito bonita, muito até holística, no sentido que se fala tanto hoje, e foi um momento assim bem interessante. Então isso aí me religou à cooperativa de uma forma assim mais afetiva, mais emocional, sabe, menos institucional e mais assim percebendo que aquela instituição que eu já fazia parte há uns 5, 6, 7 anos, 6 anos no caso bem objetivo, ela realmente estava representando aquele sonho, né? Ela estava concretizando aquela mudança da sociedade. Então já em 88, 89, não me recordo bem, aconteceu a terceira Tupambaé, que foi até na escola do Amiguinhos do Verde, e também foi um momento interessante, mas não teve o mesmo nível de repercussão até na sociedade que teve essa do circo. Em 89, quando então a cooperativa já tinha feito uma alteração estatutária, que realmente foi assim, eu considero um avanço naquela década, onde a cooperativa mudou a sua visão de ser uma cooperativa só corporativamente de consumidores urbanos, mas abriu a visão de que esse consumidor, ele justamente podia transitar por todas as áreas. E uma das áreas que para nós era fundamental era justamente a agricultura, né? Porque muita gente acha que existe um conflito entre o campo e a cidade, como se só na cidade existissem consumidores e só no campo existiriam produtores, né? E eu sinto que essa proposta da cooperativa, ela destruiu essa lógica, porque ela resgatou no consumidor, no produtor, o seu aspecto também de consumidor, né? E no consumidor urbano também a sua responsabilidade de produtor. Quer dizer, vamos tentar colocar assim, ó, um agricultor, por exemplo, quando faz uma agricultura assim, com veneno, ele não está tendo responsabilidade pelo produto que ele está gerando, né? Ele está produzindo qualquer coisa. O urbano, quando ele faz uma produção, vamos supor, de um serviço ou de um produto qualquer, e esse produto é um veneno cultural, um veneno espiritual, um veneno físico, ele também está agindo da mesma forma, com o mesmo nível de irresponsabilidade. Então, na hora que a cooperativa ela juntou esses dois elos, primeiro ela mostrou assim a sua autonomia frente a um mundo convencional aí, né? Porque no momento em que a gente junta o agricultor e o consumidor, e eles podem se encontrar, sob certo aspecto, a cooperativa é uma instituição que não precisaria mais depender tanto do mundo convencional que a gente está discutindo, né? Porque ela se manteria, quer dizer, um trocaria com o outro, um trocaria produto, um trocaria dinheiro, etc. E ela também teve um momento que eu achei muito importante nessa reforma de 88 do Estatuto, porque ela colocou não só o produtor rural e urbano juntos, e o consumidor urbano no mesmo nível, mas ela também criou um elo entre os dois, com uma figura que nós chamamos de associado servidor, que é justamente aquele personagem, vamos supor, aquele elemento dentro da cooperativa, que faz o elo desses dois
desses dois participantes da sociedade que talvez não possam se encontrar a todo momento, né? Então eu fui convidado até pela Glaci para fazer parte do Conselho Administrativo, até na figura de primeiro coordenador geral, e para mim aquilo foi um momento muito importante. Eu até fiquei realmente muito feliz com esse convite, e isso foi em agosto de 89, e já em outubro, que era mais ou menos quando aconteciam as Tupambaés, a gente pensou em fazer não uma Tupambaé como a gente tinha feito, mas talvez uma Tupambaé especificamente ligada à alimentação. Foi então quando surgiu a primeira feira que nós caracterizamos como Feira dos Agricultores Ecologistas, né? Que ela era para ser só uma vez por ano. Mas foi assim um sucesso, uma coisa tão grande, que, por exemplo, eu me lembro que os agricultores ficaram impressionados, e nós também, por duas coisas. Uma, que assim, por volta de 9h30 da manhã já não tinha mais nada, né? Quer dizer, estava tudo assim, estavam as bancas absolutamente a zero, né? E os agricultores até diziam, olha, se a gente quisesse vender a balança enferrujada, velha, a pessoa levava, né? E a outra coisa que para mim foi muito importante pessoalmente, foi que os agricultores voltaram para o interior, e a coisa que mais tinha assim empolgado a eles é que eles diziam lá no interior que eles tinham sido recebidos como iguais. Que eles tinham ficado impressionados, que as pessoas tratavam a eles como se eles fossem pessoas, né? Então isso aí até para nós que estávamos lutando já há tanto tempo contra os agrotóxicos, por outro tipo de agricultura e tal, e mesmo na cooperativa, era a síntese de que nós tínhamos percebido de que esse discurso de que o agricultor é da economia primária, né? Quer dizer, ele é um primário, ele é um tosco até ideologicamente, e o homem urbano é o que é culto, que é o isso e aquilo, ali tinha se cristalizado isso. Quer dizer, o agricultor até quando veio para a cidade, ele veio todo inibido, veio todo humilhado, né? E ele ficou surpreendido que as pessoas que ele considerava como se fossem acima, que estivessem na economia secundária, terciária ou quaternária, como a gente chama, estariam recebendo a ele como se fosse um igual. Então eu acho que esses momentos são momentos assim políticos tão fortes, tão importantes, que eu considero que eu estar na cooperativa, eu me sinto um privilegiado. Eu agradeço a cooperativa de eu poder ter a oportunidade de fazer parte dela. Como é que tu acha que tem sido o papel da colmeia nas lutas ecológicas? Tu acha que tem tido bastante vitórias, ou não está muito envolvida? Quais as principais lutas? Eu acho assim, ó, que eu também tive a oportunidade de participar. Vocês são jovens e talvez nem tenham vivido esse momento, que na verdade a luta ecológica, dita luta ecológica, ou a questão ecológica surgiu no Rio Grande do Sul no início de 70, né, quando o Lutzenberger teve lá uma briga com a BASF na Alemanha, porque eles largaram uma porção de tonéis de um produto clorado, que vocês conhecem, que o nome dele é endosulfan, e largaram no rio Reno, né, porque a BASF lá na Alemanha ela fica na margem do rio Reno. E realmente esses tonéis, aliás, eles não largaram, eu estou sendo injusto. Houve um acidente com um barco e esses tonéis caíram na água. E foi assim uma mortandade, ficaria, sei lá, não me lembro bem quantos quilômetros tem entre onde está mais ou menos a BASF e a cidade da Holanda, lá de Amsterdã, onde sai o Rotterdam, agora não me lembro se é Rotterdam ou Amsterdã, onde sai o Reno, né, no mar, onde é a foz dele. Houve uma mortandade nesse rio, assim, total e absoluta, né? E o Lutzenberger contava que ele tentou justamente discutir com o pessoal da BASF, porque ele achava que eles tinham que despoluir, que tinham responsabilidade sobre aquilo. E todos os diretores absolutamente não se interessaram. Não, isso aí o seguro paga e tal, e tá, como se fosse um acidente de um braço quebrado, né? Então ele teria ficado indignado, veio para cá já com essa... Foi uma coisa que ele foi gestando, rompeu com a BASF, veio para o Rio Grande do Sul, que ele é gaúcho. E aí ele começou a falar de coisas que para nós eram absolutamente desconhecidas, né? E naquele tempo, a Zero Hora abria muito espaço para o Lutzenberger. Eu me lembro, por exemplo, que uma das coisas que me impressionou, eu morava ali perto da Vieira de Castro, e ele começou a até aparecer no jornal, problema, por exemplo, de podas de árvore, né?
o problema é como é que podava, ele mostrava como as árvores iam sendo destruídas, quer dizer, ele começou a resgatar coisas do nosso cotidiano, que a gente não tinha noção, e a Zero Hora realmente abria muito espaço, foi muito importante. E ele começou a trazer coisas assim tão simples, tão óbvias, que na verdade a nossa dita luta ecológica, ela começou muito mais como uma oportunidade de a gente perceber as coisas do nosso dia a dia, do que essa coisa assim guerreira, destrutiva, do contra e tal, né? E isso então foi nesse processo. Ele começou depois a questionar, na década de 70, o problema da agricultura, que hoje a gente está vendo, hoje falar nisso é uma coisa óbvia, né? Mas naquele momento, o problema é de erosão, problema de degradação, de destruição da mata aqui no Rio Grande do Sul, e várias outras coisas que ele foi trazendo, que naquela época ele era considerado assim uma pessoa estranha, um exótico, mas que foi calando em muita gente, né? O problema mesmo do excessivo uso de calcário no solo, né? O uso naquela época o crédito rural era uma coisa assim, os agricultores tinham uma facilidade de receber tudo, o crédito era absolutamente vinculado, quer dizer, tanto por cento do empréstimo deveria obrigatoriamente ser comprado de veneno, tanto do empréstimo obrigatoriamente deveria ser comprado de adubo, quer dizer, existia toda uma concepção ideológica e que os agricultores, toda a população entrava e a gente não tinha noção na época do que ia representar hoje isso aí. Bom, então a coisa foi crescendo e no fim da década de 70 começaram a ter muitos problemas realmente de mortes no Rio Grande do Sul, por causa da soja que tinha entrado nesse mesmo período. Em São Paulo também, muitos problemas de morte, o pessoal ligado à mesma horticultura, quer dizer, a produção de verduras. Então a agricultura, a luta ecológica, ela começou a ser muito ligada a coisas bem objetivas da gente, né? E aí eu tive o privilégio, no início de 80, como eu relatei antes, de estar na Sociedade de Agronomia, e aí foi realmente uma guerra. Aí começou a ser uma guerra, porque a indústria começou a perceber, a indústria química, que a população já tinha um nível de consciência, ou de percepção, vamos dizer, diferente, que ela estava começando a inviabilizar negócios, essa consciência, né? E exigindo mudanças, né? E aí então uma das mudanças que a gente pensou naquela época, que foi proposto no fim de 70, era o tal do receituário agronômico. E aí no início de 80, exatamente em 82, o DEMAI aqui de Porto Alegre comprou uns equipamentos que analisava a água, que eles analisam sempre, não só no aspecto de ter ou não ter micro-organismos patogênicos e tal, mas também o aspecto químico. E um dia o diretor do DEMAI, em 82, é entrevistado pela Zero Hora e sai uma noticiazinha pequenininha, aonde ele relata todos os orgânicos clorados que tinham na água do Guaíba e que chegavam na torneira das nossas casas, né? Bom, então enquanto a gente estava discutindo sobre o problema de agrotóxico, isso, aquilo, porque envenena, porque isso, aquilo, era um discurso assim, aparentemente um pouco fora assim do meu cotidiano, né? Não, então o alimento é envenenado, não, mas se lavar, isso, aquilo. Mas quando a gente viu que a água, ela transportava veneno, então surgiu um movimento aqui, que foi realmente um movimento também inédito nesse país, eu acho que até no terceiro mundo, que nós conseguimos juntar 50 e tantas entidades na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, aonde então se fez uma legislação sobre agrotóxicos no estado do Rio Grande do Sul. Bom, aquilo foi um negócio tão forte, que só para vocês terem uma ideia, isso repercutiu internacionalmente tal ordem que as indústrias, as sedes lá na Suíça, na Alemanha e tal, na Holanda, na Inglaterra, o pessoal fez uma pressão de tal ordem que exigiram que o Supremo Tribunal Federal impedisse que essa lei existisse no Rio Grande do Sul, porque ela seria inconstitucional. Quando, só para vocês terem uma ideia, a lei que existia no Brasil naquela época era de 1934. Uma lei que existia antes da existência do próprio DDT, que surgiu em 1937. E que foi começado a ser utilizado assim largamente a partir do fim da Segunda Guerra, a partir de 45, 46, 47. E a lei era de 34. E nós, em 82, estávamos justamente tentando fazer uma proposta para proteger a população, e as indústrias lá no primeiro mundo pressionando a justiça brasileira a nível nacional para impedir essa lei. Quer dizer, por aí então vocês podem ver a magnitude do qual o Rio Grande do Sul, e que eu tive o privilégio de fazer parte,
a gente fez. Então, quer dizer, 82, essa luta, assim, a cooperativa, como eu falei naquele momento, né? Então, por que quando vocês me perguntaram assim sobre as lutas ambientais da cooperativa e tal, ou do movimento ecológico, eu sinto assim, ó, que a gente teve uma habilidade, a gente teve a felicidade, a gente teve o privilégio de não ser só discursivo. A gente teve o privilégio de viver coisas absolutamente concretas. E de, inclusive, viabilizar até a nível de legislação, e nesse momento a cooperativa passa a ser absolutamente imprescindível, porque ela é a prática do nosso discurso. Então eu sinto assim que a cooperativa ela não precisa fazer discursos ecológicos. Ela é a execução, a concretização de qualquer discurso. Então a partir de 89, quando começou a surgir a feira e tudo, o que aconteceu? O discurso ser contra o agrotóxico passou a ser absolutamente desnecessário. Porque a feira, a produção, o produto mostra que usar agrotóxico ou é burrice, ou a gente é comprometido economicamente com a venda ou com a produção desse produto. Então eu sinto assim, ó, que nós, da sociedade, o que nós temos que fazer é justamente assim, ó, não ficar nessa luta contra a morte. Mas eu acho que nós temos que ser a favor de uma luta a favor da vida. Então tudo aquilo que representa uma mudança, uma ação, uma prática, uma concretude, de uma coisa que a gente seria discursivamente contra, destrói aquela luta. Então eu, por exemplo, hoje quando me pergunto sobre agrotóxico, eu digo, olha, para mim discutir sobre agrotóxico acabou. Existe uma lei que a gente conseguiu também, que eu tive o privilégio de fazer parte, hoje existe uma lei federal sobre agrotóxicos, né? Foi feita em 89. Bom, se ela é executada ou não, se ela está vigindo ou não, se ela está respondendo ou não, já não é mais um problema da luta ecológica, já é um problema jurídico. Então hoje eu discutir que estão usando ou não o veneno, pelo aspecto ambiental, não é mais uma luta ecológica essa. Isso já transcendeu, já é um problema de cidadania, um problema de Congresso Nacional, um problema de governo federal. Então isso é que eu acho que é importante, a gente tem que mudar a dimensão da luta ecológica. E a gente justamente tem que transformar essa luta ecológica numa vontade do cidadão de defender a sua própria sobrevivência. E não algumas pessoas falando ou defendendo a mim, eu não sentindo que eu tenho responsabilidade também de fazer alguma coisa para isso. Porque enquanto existiam os gurus, os mestres, não sei o que mais, a luta é do guru, do mestre, não é minha. Eu simplesmente sou um adorador daquele mestre, daquele guru. E qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu vou lá, guru, faça isso, ou mestre, faça aquilo. E não eu ser também um partícipe, né? Então eu sinto que a cooperativa, no momento em que ela pulverizou, no momento em que ela democratizou, no momento em que ela coletivizou isso aí, ela transformou a questão ambiental numa decisão de todas as pessoas que fazem parte dela. Não é uma coisa minha nem do movimento ecológico. Fora a questão dos agrotóxicos, a Colmeia se envolveu em alguma outra causa ambiental, como a reciclagem do lixo? Pois é, isso aí eu queria pegar um gancho nessa pergunta, assim, fala da luta, de uma luta ganha, no caso seria a luta dos agrotóxicos, né? Mas tem lutas que ainda não foram ganhas, como no caso da dioxina, essa coisa do lixo, a queima de lixo hospitalar. Sim, o problema da incineração. Né? Como é que é essa luta em relação a... Como é que a Colmeia tem conduzido essa luta hoje, né? E de que forma que ela se relaciona com outras entidades que também desencadeiam essa luta? Isso aí, primeiro até eu gostaria de colocar assim, até... talvez até no momento histórico da Colmeia, isso é uma coisa que a gente até tem avaliado internamente, quer dizer, a Colmeia ela não existe, ou ela não existiria, ou ela nunca vai existir, se não existirem as pessoas, né? Então, quer dizer, a Colmeia ela não é um ente independente, ela não tem condições de viver sem as pessoas que são os seus associados, as pessoas que fazem parte dela. Então, até quando eu relatei todo esse aspecto aí da luta sobre os agrotóxicos, a Colmeia, ela era assim, vamos supor, a instituição que abrigava as pessoas que faziam isso, né? Não era ela a bandeira, né? Não era ela, assim, eram os seus associados, vamos dizer, diferente, né?
Por isso que eu tentei colocar o aspecto da agricultura, porque ele está bem patente aí. Quer dizer, quem faz o processo da agricultura ecológica não é a instituição cooperativa, são os seus associados, que compram, que produzem, que trocam, que evoluem e tal, né? Então, por exemplo, quanto ao aspecto do lixo que vocês colocaram, a gente sente que a cooperativa, como este guarda-chuva, ela também tem dentro do seu guarda-chuva pessoas, por exemplo, que estão nessa área do lixo, né? E pessoas que têm lutado assim violentamente, até com prejuízo pessoal, contra, que ainda é uma luta contra, infelizmente, no aspecto do lixo de um lado, né, para haver uma percepção dos organismos públicos, especificamente até de Porto Alegre, para eles perceberem que a única forma de o lixo ter solução é se a gente juntar, como foi com o agricultor e o consumidor urbano, a gente juntar o produtor compulsório de lixo com o catador obrigatório de lixo. E até para vocês saberem, a cooperativa, através de seus associados, está participando dessa coisa aí, dessa tentativa de mudança desse paradigma da administração pública de Porto Alegre. E eu posso afirmar para vocês que nas últimas 2 semanas a gente conseguiu dar esse passo. Depois de 7 anos, do qual eu também tenho o privilégio de fazer parte, em Porto Alegre, depois de 7 anos a gente conseguiu, vou dizer assim, quebrar essa visão da administração de Porto Alegre. Então agora a gente vai entrar num processo, que a cooperativa vai fazer parte, de uma nova fase na relação entre o produtor de lixo e o catador de lixo, né? Através desse sistema que a prefeitura chama de coleta seletiva. Por exemplo, outras lutas ambientais aí, porque para nós a luta ambiental, a luta ecológica, ela passa muito pela mudança da visão do cidadão. Ela não é só impedir que faça-se isso ou faça aquilo, ou que a Riocel deixe de produzir com cloro, ou que o polo petroquímico, sabe, perceba que o produto dele é um produto perigoso, né? Para nós ela passa assim, ó, porque eu vejo, até pela experiência que eu tenho de outros países aí, que esses organismos, essas indústrias, elas só mudam quando o cidadão exige a mudança. Ela, por moto próprio, ela não muda. Porque se aquilo está dando dinheiro para ela, como eu falei aquela hora, quer dizer, ele é um produtor urbano, ele não está preocupado com ele não está responsável pelo produto que ele está gerando. Ele não tem essa responsabilidade. A responsabilidade dele, dentro da empresa, é gerar dinheiro. Agora, se o produto dele começar a não gerar dinheiro, porque nós estamos dizendo não, ele vai ter que mudar. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento da sociedade capitalista globalizada aí, que eu vejo que a única forma de mudar qualquer processo industrial é se nós soubermos, se nós não comprarmos. Então, eu acho que a cooperativa, a responsabilidade dela é justamente tentar pulverizar essa informação para que aconteça da mesma forma como foi a agricultura. Porque se o agricultor, de um lado, ele não mudar o processo agrícola dele, não adianta nós consumidores urbanos, perdidos dentro de uma cidade, querermos isso aí. Então é por isso que a gente acha assim que se a gente juntar esses 2 elos da sociedade, aí há mudança. Eu sinto, por exemplo, mesmo que em outros lugares do Brasil, a agricultura ecológica talvez não esteja tendo tanto essa repercussão a nível, por exemplo, do interior, sabe, a nível assim de mudança do agricultor, porque para esses agricultores ainda é um mercado elitizado nesses lugares. E não é ele que vende normalmente nesses outros lugares no Brasil. Sempre tem alguém que vende por ele. Como aqui nós justamente procuramos fazer com que ele conhecesse o mercado, mas não um mercado sem rosto, sem, como eu digo, sem coração e sem mente, mas que ele percebesse em cada pessoa que é o mercado, o olho da pessoa, o coração dela, sabe, a vida que tem atrás daquela pessoa que está comprando como um ser humano, aí ele tem condições de mudar. Então eu acho que a luta ecológica, e essa é a nossa visão dentro da cooperativa, e por isso ela é mais difícil, mais lenta, porque ela tem que passar por essa pulverização da informação. E eu acho que vocês, até que fazem parte de faculdades ligadas à comunicação, eu acho que essa responsabilidade também passa por vocês, né? Aí, como produtores, como agricultor, como produtores de um tipo de conhecimento, um tipo de produto,
que vocês passam a ter responsabilidade pelo produto final, como a gente exige que o agricultor tenha na hora de produzir alface. Não sei se eu... Só uma coisa que faltou, você é a coisa da... Como é que a Colmeia se cerca? Tá, isso, tá ótimo, tá. Tu colocasse o aspecto assim, como é que a cooperativa não faz assim só um trabalho com seus associados, como se fosse um gueto, né? Mas como é que ela se vê como também um organismo, um indivíduo, um ser, né? Aí assim todos os associados juntos através da instituição, junto com outras instituições. Eu acho assim, ó, que nós da cooperativa, eu acho que isso ainda é uma coisa hoje, 1996, isso ainda, eu acho que é uma coisa ainda que falta um pouco, sabe, para a cooperativa. Não que ela não queira, mas talvez para as pessoas que estejam internamente dentro da cooperativa, a gente talvez não tenha conseguido ainda ter uma competência concreta e correta de articulação. Porque a gente vê que as outras instituições, como até eu relatei para vocês em 1983, quando a gente tentou juntar algumas que eram as mais fortes, né, nessa área ambiental, essas instituições hoje, em 96, a gente sente que elas estão cada vez mais fragilizadas. Cada vez elas estão com mais dificuldades. Se elas já tinham na década passada, hoje a coisa está muito mais difícil, né? Então, um dos nossos sonhos da cooperativa, que ainda não foram concretizados, é tentar, sim, que agora até a gente vai começar um pouco com a Unipaz, com a Universidade Holística, do campus aqui do Rio Grande do Sul, tentar, assim, ó, ver, dentro dessa nossa missão, no aspecto ambiental, quais são as instituições que possam viabilizar a concretização desse nosso sonho. Porque se nós não estamos tendo pernas internas para fazer esse trabalho, e se tem outras instituições que fazem isso, eu acho que chegou o momento justamente de a gente buscar parceria, e até essa parceria, por exemplo, com a Unipaz, que a gente está começando a conversar, ela pode ser assim, ó. A Unipaz tem um sistema de cursos, de seminários que ela faz, inclusive muitas pessoas que participam são nossos associados. Mas ela não tem condições, por exemplo, de oferecer nos seus cursos e seminários uma alimentação correta dentro da nossa visão, né? Tanto é assim que eles gostariam que a cooperativa gerenciasse essa parte de alimentação e tudo. Bom, esse pode ser o nosso papel. Como nós precisaríamos, talvez, através de seminários, isso aquilo, divulgar isso que vocês colocaram antes como pergunta, talvez a Unipaz, já que ela tem ela está cumprindo essa função, ela pode, então, junto conosco, fazer isso. Então, eu acho que chegou, talvez, o momento de a cooperativa partir, assim, para perceber que não é ela que vai monopolizar. Isso é importante se entender, né? Não é ela que vai ser a Coca-Cola ambiental, por exemplo, desse aí, não. Ela tem o papel dela. Se ela, dentro da missão dela, ela conseguiu cumprir esse tipo de caminho, esse é o dela nesse momento. Não sei quanto tempo vai ser. Se outra instituição, dentro da missão dela, conseguiu fazer esse caminho, então a cooperativa não precisa substituir essa outra organização nesse caminho que ela... Não. Então eu sinto que esse é um momento que a cooperativa está vivendo. Em relação, assim, às lutas ecológicas, há uma compatibilidade entre a luta ecológica e essa relação que a Colmeia trata, que é do consumidor rural com o consumidor rural e urbano. Não, com o consumidor rural e o consumidor urbano, o produtor urbano e o produtor urbano. É a questão se dá para conciliar o entreposto, a parte comercial, o horário para cumprir, tem que ver com os fornecedores, tem que ver com os consumidores, e ao mesmo tempo com a luta ecológica, se isso dá para ser conciliado. 13, meia hora antes. Meia hora antes. Uhum. Tá, pode continuar. Então, Zete, fala pra Lilian ligar pro César. Alguém tem que ligar pro César pra tirar ele, né? das 13h30. É às 13h15. Não, deixa isso. Tá, posso... Não, porque dava ruído aí. Claro, essa pergunta que tu fizesse, tu colocasse de forma bem correta, essa tua pergunta, quando tu falasse assim, ó, se a cooperativa com seu exercício comercial diário, de horário, de produto, de preenchimento de prateleiras, etc., se haveria condições de ela também
exercer essas atividades e tal. Aí é que vem uma coisa bem interessante que eu gostaria até de resgatar aquilo que eu tentei colocar antes, dos 3 grupos que a cooperativa tem, bem concreto, né, que seria no caso o produtor, o servidor e o consumidor. Aqui é que eu acho que falta para nós a gente deixar mais claro para os nossos associados os papéis de cada um. Por exemplo, quando tu estás falando que a cooperativa tem o seu horário de funcionamento, tem que preencher a prateleira, quem faz isso? Não é o agricultor, não. E nem é o consumidor. Porque seria uma loucura a gente imaginar que o agricultor iria produzir, por exemplo, lá no interior, e ele fosse obrigado a vir a Porto Alegre e ainda cuidar da prateleira do seu produto ali, né? Então é por isso que nós criamos a figura do servidor, a cooperativa criou. Porque esse servidor é que faz isso aí. Bom, então quando tu fala sobre as lutas ambientais, seria assim exigir demais que o servidor, que é esse justamente que está cuidando do negócio da cooperativa, ainda fosse a mesma pessoa que fosse, vamos supor, na Assembleia, participar de algum movimento ou fazer parte de uma passeata. Porque tu estarias exigindo dele que ele fosse incompetente na sua função, no seu papel. Da mesma forma a gente exigir, por exemplo, que o agricultor viesse fazer aqui em Porto Alegre, vamos supor, vai ter 2 ou 3 movimentos na semana contra a energia nuclear, outro contra a Agrotol, sei lá, outro contra a Rio-Cel. A gente telefonar para os agricultores e fazer com que eles venham fazer parte dessa passeata. Isso seria um equívoco exigir dele, porque esse não seria o papel dele na sociedade. É por isso que aí tem a figura desse produtor urbano, desse consumidor urbano, dessa pessoa que está na cidade, que pode ser um estudante, pode ser um bancário, pode ser um empresário, pode ser, não importa que pessoa, que como o número dessas pessoas também é grande, aí é que eu acho que vem o aspecto dentro da cooperativa de o associado sentir que esta é uma responsabilidade dele de produtor. Ele é o produtor, por exemplo, não da alface nem do negócio da cooperativa, mas ele é o produtor da passeata para que haja conscientização, para que haja informação mais do conhecimento de toda a população. Esse é o produto dele, entende? Então é por isso que eu estou tentando sempre botar a gente como produtor e como consumidor, que a gente pode produzir qualquer coisa. E que aí é que vem a responsabilidade do cidadão, até como associado da cooperativa, de sentir qual é o momento que ele tem que fazer uma determinada produção. Por exemplo, ele pode produzir um livro, ele pode produzir um vídeo. Entendeu? Nós exigimos, por exemplo, que o cara que está fazendo a prateleira, ou o agricultor, se é aquele que vai estar atrás dessa câmera aqui, por exemplo, para produzir esse vídeo, isso seria absolutamente incompatível, né? Isso seria uma bagunça. Então é nesse sentido que eu gostaria só de reforçar, que eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, que todos nós da sociedade, nós também produzimos alguma coisa. E que nós temos que ter esse nível de percepção da responsabilidade que eu tenho sobre a produção de um produto final que tenha uma qualidade de tal forma que no momento em que o consumidor desse produto consuma, a gente consiga contribuir para que ele evolua como cidadão e socialmente. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta da prateleira, né? Porque... E não é fácil, sabe? Nossos associados, eles têm dificuldade de entender, porque... E eu acho que esse talvez seja um equívoco nosso, que nós talvez não estamos passando claramente qual é a verdadeira identidade ou a verdadeira missão da cooperativa. Qual é essa missão para ti hoje, assim? A coisa mais importante? Assim? Para mim, a coisa mais importante, a missão da cooperativa é essa. É justamente resgatar o sentido da coletividade, o sentido do coletivo, o sentido da transformação da sociedade, né? Mas não uma transformação qualquer, mas a transformação, dentro dessa visão do coletivo, de que todos nós somos seres indispensáveis e fundamentais para a harmonia da sociedade. E aí, quando eu estou falando de sociedade, eu não estou falando só da sociedade humana. Eu estou falando da sociedade planetária, onde estão todos os organismos, animados e inanimados juntos, né? Claro que assim a gente pode colocar
a natureza, infelizmente essa visão antropocêntrica que a gente tem, normalmente a gente acha, o homem, ele tem que respeitar a natureza, o homem, ele tem que preservar a natureza. Então assim, o homem está de um lado e a natureza de outro, né? Como se ele fosse um ser acima da natureza. Então ele é tão bom que ele até, olha gente, vamos preservar, coitadinho da natureza, como se ele não fosse parte dela, né? Então acho que a missão da cooperativa é justamente essa, é a gente perceber que a gente é a natureza, né? A gente não está na natureza, a gente é a natureza, e porque a gente é, no momento em que a gente vai estar na natureza, a gente tem que perceber que a gente tem uma responsabilidade com o passado, com o presente e com o futuro. Não sei se foi assim muito. Só mais uma coisa que eu queria... Quando eu estava falando a coisa da luta ecológica, compatibilizar e tal, eu pensei assim, por exemplo, qual poderia ser a participação da HAPAN, da DFG, que são entidades de luta ecológica especificamente, não são cooperativas, não tem uma... Como é que a Comércio se relaciona com essas entidades? Pois é. É isso que eu tentei até colocar um pouquinho antes, que eu fiz bem essa coisa concreta aí, porque está existindo nesse momento essa interação com a Unipaz, e que eu coloquei assim que nós estamos um pouco inabilitados, ou com condições concretas agora no momento, justamente, que eu até falei da dificuldade que essas instituições estão, mas assim, a cooperativa só existe hoje porque existiram essas instituições. Então, quando eu tentei colocar essa nossa relação com a natureza, com o passado, o presente e o futuro, eu acho que é uma responsabilidade. Como a cooperativa ela também tem um negócio, e ela também tem essa condição de, como negócio, ela poder sobreviver acima da necessidade da doação dos seus associados, né, que também precisa, logicamente, dela, eu sinto que a cooperativa ela vai ter que ir, nesse momento assim que ela está com 18 anos, agora ela é uma jovem, né, uma jovem que está chegando na sua independência, inclusive assim pela idade, eu acho que ela tem que ir em busca desses velhos pais, ou velhas mães, ou velhos companheiros, para justamente mostrar, olha, nós estamos aqui porque nós fomos gerados por vocês, né? E se vocês agora estão na terceira idade, ou vocês estão velhos, ou estão com alguma dificuldade, eu acho que a gente tem que ajudar vocês, juntos conosco, como sociedade, para que vocês tenham condições de renascer, né? De reencarnar. E eles terem o papel deles, a cooperativa ter o dela, dentro dessa missão global, né? E aí cada um, sabendo e conhecendo o papel do outro, a gente possa estar junto para que cada um possa exercer, inclusive com resultado econômico para a sua própria sobrevivência, né? O nosso sonho qual era? Vamos supor, com relação à HAPAN e à DFG. E eu estou falando nosso, talvez de uma maneira muito pessoal, né? O meu sonho. Como a HAPAN e a DFG, bem concretos as duas, né? Elas têm uma série de coisas, informações, quer dizer, quando chega na DFG, eles têm um patrimônio de informações que eles coletaram durante todo esse tempo. Por exemplo, aquilo ali tudo tinha que ser transformado, não sei como nem quando, em informações que todos vocês, os jovens, possam ter acesso a isso. Então, eles, no momento em que eles conseguissem economicamente transformar aquilo em coisas vendáveis, em produtos vendáveis, né? Vamos supor, a cooperativa poderia, como ela é um negócio e as pessoas transitam por ela diariamente, ela poderia ser um espaço físico onde essa informação estaria à disposição da sociedade. E essa venda retornaria para a DFG, vamos supor, né? Então, quer dizer, é uma maneira de a cooperativa, como espaço vivo, como espaço físico e como espaço onde transitam todos os dias pessoas, possam viabilizar economicamente naquela qualidade da missão que a DFG tem, para que retorne economicamente, para que ela possa continuar na sua missão, né? Não sei se... Não, acho que tem mais alguma coisa que você queria colocar, assim, não sei, tia, se vocês, tudo que vocês me perguntarem, vocês viram que eu falo pelos cotovelos, e se não cortam... Eu acho que tá legal. Não sei se... Tá, esse não te preocupe em olhar pra câmera. Tá. Pode conversar com ela. Uhum. Não tem problema. Em primeiro lugar, eu queria que tu me desse a tua visão da colmeia, assim, o que é a colmeia pra ti?
Bom, basicamente a colmeia, assim, a nível de alimentação, é praticamente tudo, porque eu compro quase tudo lá, né? Eu faço todo sábado eu faço a feira. Durante a semana, todos os produtos assim que eu utilizo em casa, eu compro na colmeia. Acho que a colmeia tem essa importância, né, para mim, a nível de consumo. Eu sou um associado consumidor, né? Então, hoje a importância que ela tem é isso, né? Eu acho que a importância também é em relação à própria organização da colmeia, quer dizer, ela tem uma proposta diferente, né, de organização, quer dizer, ela engloba tanto os consumidores quanto os produtores e quanto os servidores, né? Então acho que é uma proposta única nesse sentido, de tentar juntar todas essas categorias que têm interesses tão diferentes, né? Acho A tua história, a história da tua relação com a colmeia tem sido só como consumidor ou tem sido... Não, eu até comecei na colmeia como servidor, né? Em 87, a minha primeira experiência com a colmeia foi trabalhando na cozinha da colmeia. Aí depois, logo em seguida, eu fiz parte do conselho administrativo. E, bom, de lá para cá eu tive um tempo afastado, daí voltei em 91, estive fora de Porto Alegre, voltei em 91, e aí voltei a ser, aí que eu conheci a Laura já em 87, mas aí em 91 a gente participou do conselho fiscal juntos, né? E depois eu fiz parte desse último conselho administrativo, quer dizer, como consumidor e participando também, né, de alguma forma, digamos, na orientação da colmeia, participando da própria administração dessas três correntes, digamos assim, que tem dentro da colmeia, né? O que foi a experiência dessa escolinha da colmeia? Como é que ela surgiu, assim, que propostas que ela tinha? Como é que foi essa experiência? Olha, na verdade tinha um monte de gente que estava, de certa forma, insatisfeito com as propostas que tinham nas escolinhas, né, que existiam em Porto Alegre. Uma das coisas importantes que eu lembro na época era a questão da alimentação, né, que não tinha nenhuma escola que oferecesse uma alimentação que fosse, digamos, natural, né. Depois apareceu a escolinha, acho que é os Meninos do Verde, não é do Verde, escolinha, tem um nome, Amiguinhos do Verde, isso. E acho que foi em torno disso, quer dizer, uma certa insatisfação com o que as outras escolinhas ofereciam. O meu filho vinha da escolinha da URGS, quer dizer, como a gente era estudante, na época a gente tinha direito à escolinha e era de graça, então, e lá era só até os 2 anos, né? Então quando terminou esse período, aí a gente se reuniu com outras pessoas que também tinham a mesma expectativa, queriam a mesma coisa, e em torno disso é que se criou a escolinha, né? E os próprios pais administravam, quer dizer, era uma outra característica importante que ela tinha. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, como é que era o funcionamento da escolinha, o que diferenciava ela dessas escolas convencionais? Primeiro que ela não tinha nada, né? Não tinha nenhuma estrutura, na verdade, né? Não tinha pedagogo, quer dizer, eram os pais mesmo que acabavam, né, dando a linha da escolinha. E não sei, eu acho que talvez isso tenha faltado um pouco de estrutura para a escolinha realmente se estruturar, quer dizer, era muito assim na boa vontade das pessoas, né? E na verdade o que acaba acontecendo era que 2 ou 3 pessoas acabavam, né, assumindo a escolinha mesmo nesse período, né, onde teve a Leila e a Vivi, foram elas praticamente que levaram a escolinha. Os pais, de certa forma, às vezes mantinham uma relação mais próxima, mas às vezes também cobravam demais e não se envolviam tanto quanto seria a proposta, né? Quer dizer, que eles fossem realmente os administradores. Então acabava 3 ou 4 levando a escolinha nas costas, quando na verdade tinha épocas que tinha 15, 20 crianças, né? Então acabava sobrecarregando alguns. Mas a ideia é que ela fosse, digamos, organizada algo parecido com a colmeia, quer dizer, né? Que os próprios pais administrassem a escolinha. Só que nunca chegou a ser uma coisa muito profissional, né? Eu acho que esse foi talvez o erro mais grave que teve, né, na escolinha. E mesmo porque se tinha 1000 sonhos, né? Quer dizer, de criar uma escolinha, quer dizer, ter 1º grau. Era um sonho que, na verdade, eu acho que a gente foi meio incapaz de colocar ele em prática, né? E acho até que a colmeia não chegou a apoiar tanto quanto podia, ou também não acreditou tanto quanto devia na escolinha, nas pessoas que estavam na escolinha. Então acho que, né, foram alguns desencontros que ocorreram e que ela acabou não indo à frente, né?
Assim, no que diz respeito à ecologia, a diferença dessa escola para as convencionais era só na alimentação ou tinha alguma outra prática, algum tipo de ensino que tivesse relação com isso? Olha, para mim que via meio de fora, não tinha muita diferença, né? Até a gente for ver as instalações que ela teve, as casas onde ela andou, principalmente as vós, quando as vós entravam em contato com a escolinha, elas ficavam meio... porque na verdade não eram as condições que elas imaginavam que deveria ser, né? Era de certa forma precário, né? Tinha uma certa precariedade, até porque eram os próprios pais que administravam, quer dizer, ninguém tinha muita grana, né? Então essa era uma coisa que pesava bastante, né? Então acho que passava mais pela questão da alimentação e por uma perspectiva de talvez estar fazendo algo diferente, né? Quer dizer, tendo uma relação diferente com as crianças, procurando uma coisa, digamos, mais próxima, um relacionamento mais, sei lá, mais sincero, né? mais próximo das crianças. Eu acho que essa era a diferença. A nível, assim, ecológico, né? Se a gente for olhar pela questão, os pátios sempre foram pátios muito pequenos, né? Quer dizer, não tinha uma estrutura física que favorecesse essa, digamos, uma integração maior com a natureza, por exemplo. E essa questão da autogestão que era tida pelos pais, isso funcionava? Como é que é? Funcionava com essa precariedade que eu te falei, né? Quer dizer, se a ideia fosse todos assumirem, isso não acontecia. Quer dizer, acabava sendo alguns pais que acabavam assumindo e levando a escolinha adiante, né? Quer dizer, quando tinha reuniões, não eram todos os pais que participavam, eram normalmente sempre os mesmos, né? E que não é não é muito diferente do que é na Colmeia. Se a gente for olhar, são sempre as mesmas pessoas que acabam participando, administrando. Tanto que nessa última eleição foi a primeira vez que teve 2 chapas na Colmeia, né? E que houve uma disputa, digamos, né, pelo Conselho Administrativo. E foi a participação mais, digamos, mais efetiva, sei lá, eu não cheguei a ver a relação final, mas devia ter no máximo umas 100 pessoas. E se são 1.500 sócios, quer dizer, né, realmente a participação acaba sempre sendo de alguns, né? Como é que tu acha, então, que esse princípio da autogestão está sendo levado pela Colmeia? Se as pessoas quiserem participar, há espaço, né? Eu acho que depende de cada um, né? De quantas pessoas realmente acreditam na proposta, ou de quanto o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal, o Conselho Educativo conseguem chegar nas pessoas, né? Acho que essa é a dificuldade. Às vezes, as pessoas estão mais... É difícil, eu acho, pela própria estrutura da sociedade. Quer dizer, a gente vive num tipo de sociedade que é extremamente competitiva e a proposta da Colmeia foge um pouco disso, né? E aí fica um pouco difícil de levar isso adiante. Na tua opinião, a autogestão ainda não está sendo alcançada no real sentido da palavra na Colmeia, em termos de participação, de tomada de responsabilidade por todos os sócios? Se tu for entender assim, com todos os sócios, não acontece, né? Agora, digamos, com as pessoas que estão participando, de certa forma, sim. Quer dizer, a autogestão, ela é com as pessoas que estão ali participando. Mas a ideia do cooperativismo é que todas as pessoas participassem, né? Voltando para a escolinha, tu lembra bem o período mais ou menos que ela começou, quanto tempo durou, esses dados? Olha, o meu filho tinha 2 anos mais ou menos quando começou, ele nasceu em 81, quer dizer, 83, final de 83, início de 84 mais ou menos, né? E ela foi, eu acho que até 87, será? Eu não saberia te precisar, mas eu acho que foi até 87, porque foi um período, meu filho ficou, acho, até 85, 86. Aí depois ela mudou de lugar, ela foi lá em Petrópolis, né? E era longe pra gente e a gente acabou não... Eu não sei te precisar exatamente. Qual era o nome da escolinha? Pois é, ela acabou adotando esse nome da Colmeia, era a escolinha da Colmeia. Onde em Petrópolis era a escolinha? Era na Carazinho, se eu não me engano, na rua Carazinho. Que eu me lembro, assim, que eu participei foi até quando ela foi aqui na São Manuel, né? Então ela sempre esteve mais ou menos nessa zona. Que tipo de assistência que a Colmeia dava para a escolinha? Teve um período que ela forneceu lanche,
né? E até onde eu saiba, essa foi a participação da Colmeia, né? O fornecimento de lanches. E quanto ao seu método de ensino da escolinha, vocês poderiam, em relação a outras escolas, como é que se dava? Eu vejo assim que tem uma preocupação com a alimentação na escolinha, mas o método de ensino, se buscava uma diferenciação, tipo uma educação para o ecologismo. Pois é, acho que esse era o problema, quer dizer, não tinha ninguém, digamos, nenhum profissional capacitado, né, que pensasse uma linha pedagógica, coisa assim. Então a coisa era muito empírica, quer dizer, dependia muito das atendentes, né, e na verdade as atendentes elas mudaram muito, as pessoas que ficavam com as crianças, elas mudavam muito seguidamente, né, então dependia muito, digamos, das pessoas que estavam por trás. E eu acho que a preocupação maior realmente era com a alimentação. Acho que não tinha uma alimentação, uma linha pedagógica, digamos, voltada para a questão ecológica. Eu não sei. Acho que tem um pouco de idealização em cima da escolinha, né? Mas digo, eu não tive uma participação efetiva. Então, quem está, né, olhando de fora, acompanhando as discussões, assim, a princípio não tinha uma linha definida. Eu sei que se trabalhou com ideia de sucata, né? Teve alguns trabalhos nesse nível, teve uma pessoa inclusive que ela era ligada às artes plásticas e que ela tinha um curso de trabalho com sucatas. Então eu sei que teve esse tipo de coisa que foi desenvolvido lá. Mas acabava sendo uma coisa muito, digamos, sem um prosseguimento, porque à medida que muda as atendentes, digamos, que tenham participado desse trabalho, meio que se perde tudo, né? Eu acho que esse foi um dos grandes problemas da história da Colmeia, né? Quer dizer, as pessoas que passaram pela Colmeia sempre foram pessoas muito capacitadas, né? E as que não eram se capacitavam também na Colmeia, mas também saíam, né? Assim como entravam, saíam e não deixavam nada, né? Nesse sentido, quer dizer, todo o trabalho que era desenvolvido enquanto as pessoas estavam participando. Quando as pessoas saíam, o trabalho se perdia. Eu acho que é exatamente isso que, né, nos últimos anos tem se tentado modificar. Na verdade, é qualificar a estrutura para que a estrutura permaneça, né? E na escolinha, acho que a escolinha ela pegou exatamente esse período assim mais, né, de uma organização, digamos, menos estruturada. A comunidade percebia que a escolinha tinha propostas diferentes ou as crianças eram mais só dos associados, as pessoas que já tinham uma ligação com a Colmeia? Acho que todas as pessoas que eu lembro, assim, das pessoas que participaram mais, eram pessoas ligadas à Colmeia. A Colmeia, digamos, é um movimento alternativo, né, que era uma coisa forte também nos anos, né, nesses anos aí, entre essas pessoas, a busca de uma saída alternativa que não fosse essa, né, que o sistema dava. Então, e na tua opinião, assim, teu filho, né, tendo participado da escolinha, isso alterou alguma coisa nele, predispôs ele já com a ecologia, com a alimentação alternativa, enfim, deixou alguma eu acho que a escolinha não, eu acho que, né, essas coisas eu acho que é mais dos próprios hábitos em casa, né, acho que isso é mais forte do que a escolinha, né, acho que sim, né? O fato de separar o lixo em casa, o fato de, né, o tipo de comida, de praticamente não comer carne em casa, né, essas coisas eu acho que são mais fortes, né? Eu acho que a experiência que as pessoas têm em casa, elas acabam sendo mais determinantes. Nesse sentido, acho que a influência de casa foi muito mais importante que a da escolinha. E tu acredita que hoje seria viável a Colmeia tentar investir num projeto como esse? Tu acredita que tem uma necessidade, uma carência de um projeto como esse para atender as crianças? Eu acredito que sim, mas desde que fosse uma coisa estruturada, séria, digamos, com profissionais sérios, né, e que tivessem competência efetiva de... Eu acho que, na verdade, tem espaço para ter uma escola, na verdade. Digamos, aquele sonho que se teve, né, em 83, de construir uma escola, e que fosse uma escola efetiva. Eu sei um monte de gente que, né, que tem criança pequena e que tem essa preocupação, quer dizer, gostaria que tivesse uma escola, que não fosse só uma escolinha, né, que tivesse primeiro grau e que fosse se estruturando.
Mas para isso, né, eu acho que tem que ter as pessoas, tem que ter os profissionais para fazer isso, né? Não pode ser uma coisa como foi na época, inteiramente amadora né, e sem uma estrutura profissional por trás. E na tua opinião, assim, quais foram as grandes conquistas da Colmeia, assim, a nível geral? Olha, eu acho que uma das grandes conquistas é a feira, quer dizer, é o trabalho que se fez com os produtores, né, que acho que era é o grande, digamos, diferencial. E o grande problema é o abastecimento, né, quer dizer, a Colmeia tinha os produtos, digamos, mas não tinha controle sobre os produtos, muitos produtos, né. Se a gente pegar nível de verduras, de frutas, né, até o surgimento da feira sempre sofreu uma certa precariedade. E com a feira isso parece que acabou, né, se estabilizando. Então hoje tem uma oferta já meio regular de produtos. Eu acho que essa foi uma grande conquista, né? Eu diria que a principal até. E quais as metas que tu acha que ainda a Colmeia deve atingir? Assim? Alguma coisa que ela já deveria estar pondo em andamento? Alguma coisa que ainda está carente? Eu acho que é essa questão da própria estruturação mais profissional da Colmeia, né? Eu acho que se a gente for olhar assim, né, as últimas gestões que passaram pelo Conselho Administrativo, a preocupação principal eu acho que é exatamente essa, é com a profissionalização, porque a Colmeia surgiu de uma coisa alternativa, né, e uma alternativa assim, bom, vamos levando de qualquer jeito, e de repente a Colmeia cresceu, né, e não dá mais para ser assim, quer dizer, ela tem que ter controles, né, tem que ter pessoas competentes nos lugares certos, as pessoas que entendam de administração, de organização, de finanças, né? Isso é indispensável, né? Senão perde o rumo, né, da própria cooperativa. E ainda mais considerando agora, quer dizer, uma certa estabilidade na economia, isso se tornou ainda mais importante. Quer dizer, tem que ter um controle dos custos, que é uma coisa difícil, né? A Colmeia tem uma certa dificuldade de controlar os custos, de estabelecer os preços, né? A política de preços é uma coisa complicada. Eu acho que nesse momento, exatamente esse é o momento que passa a Colmeia hoje, ela está se discutindo exatamente essa questão com os produtores, né? Com os consumidores também, de como é que se estabelece esse preço, quer dizer, como é que se controla os custos, né? O que compõe os custos da Colmeia. E essa é uma discussão crucial, esse é um problema chave de ser resolvido e que não está resolvido ainda. Isso. Eu só acho que eu não consegui dar as informações que vocês queriam, porque realmente a escalinha não... O grande problema hoje é na cena 38 e 39. É a parte da concentração do servidor. E é isso? Sua forma de trabalho está presente na Colmeia desde meus sociais já com pequena família. Mas sabe qual é o problema? A gente acabou alterando a parte do servidor, colocando não a relação dele com os outros, mas qual é a função dele. Mesmo a função estava errada.